Boa noite a todos, a paz de Cristo, Deus abençoe cada um. Muito bom ver vocês entrando na live dessa noite. Nosso desejo é que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada pessoa, cada família, que você seja cheio da graça, do amor, da bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui esperando o pastor Fernando acessar. Hoje vamos ter mais uma live de lançamento do curso livre de teologia. Estamos muito felizes com esse projeto, um projeto que Deus plantou no coração do nosso pastor, da nossa igreja, e agora nós vemos esse projeto se tornando uma realidade. Isso nos deixa muito felizes, nos deixa muito felizes. Nós estamos tendo uma grande procura, muitas pessoas se cadastrando, se inscrevendo, se matriculando. Só hoje, para vocês terem uma ideia, tivemos mais de 600 inscrições para o curso livre de teologia. É uma bênção, Deus tem nos ajudado, nos abençoado nesse projeto. Eu peço que você continue orando, que você continue colocando a Faculdade Vitória em Cristo debaixo das suas orações, porque nós carecemos. É um projeto muito grande, é um projeto que envolve muitas pessoas, é uma coordenação ampla que precisa ser feita, e isso precisa ter cobertura de oração. Teve uma pergunta que passou aqui de alguém, deixa eu voltar. Ele perguntou assim, não sei se é ele ou ela, acho que é ela. Essa faculdade é reconhecido pelo MEC, nós estamos em processo de credenciamento, né? Na verdade, a faculdade não é reconhecida. O que é reconhecido é o curso, a faculdade é credenciada. Então, nós estamos em processo de credenciamento junto ao MEC, e até que possamos oferecer a graduação, teremos o nosso curso livre. Pastor Fernando já entrou. Ô, meu pastor, que honra receber o senhor aqui. Está me ouvindo? A honra é toda minha. Estão me ouvindo aí? Está tudo bem? Eu estou ouvindo muito bem. Está um pouco falhada a sua imagem para mim. Está um pouco assim distorcida, né? Isso é da configuração da internet às vezes. Mas eu estou ouvindo o senhor muito bem. Então tá ok. Então ótimo. Eu não sou muito afeito a essa questão de tecnologia, Instagram e outras coisitas mais, mas a gente vai se adaptando, né? Né, meu pastor? A gente precisa viver o nosso tempo, né? Não podemos parar no tempo. E hoje a tecnologia nos permite conversar à distância, interagir à distância, e isso é maravilhoso. Eu vou pedir o Gabriel. O Gabriel está conectado pelo meu perfil. Tem algumas pessoas perguntando algumas coisas. Teve aqui alguém que perguntou qual o valor do curso. O Gabriel vai responder pelo meu perfil, tá, gente? Algumas perguntas. Quando forem algumas perguntas de mais conteúdo, eu respondo por aqui, mas as perguntas mais objetivas, o Gabriel vai colocando as respostas aí nos comentários, os links também. Vocês podem perguntar, podem colocar qualquer dúvida que ele vai respondendo para vocês. Então, vamos começar a nossa live de hoje. Eu quero começar, como sempre, com uma oração, agradecendo a Deus e pedindo a bênção do Senhor. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos usando a tecnologia. Te louvamos, te engrandecemos e te adoramos. Obrigado pela vida, pela saúde, pela paz.
Senhor, obrigado pela tua tão grande salvação que tem nos alcançado. E neste momento nos reunimos, Senhor, para te louvar, para te adorar. Essa live sobre o curso livre de teologia é para o teu louvor, para a tua glória. Recebe, Amém. Senhor, o nosso tempo, o nosso trabalho. Recebe, ó Deus, o nosso empenho como louvor Amém. e adoração ao teu nome. Abençoa cada pessoa que está conectada, aqueles que vão se conectar. Abençoa o nosso professor de hoje, o pastor Fernando Besler. Senhor, que a tua bênção esteja sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meu pastor. A live tem como objetivo apresentar às pessoas nosso curso e falar um pouco de cada disciplina, de cada professor, a fim de que as pessoas possam conhecer mais do curso, dos professores e das disciplinas, né, das aulas que serão ministradas. A primeira pergunta que eu faço para o senhor, pastor Fernando, é, na sua opinião, na sua visão, na sua experiência, o senhor hoje é um referencial na área de educação cristã para a nossa igreja e para muitas igrejas. Na sua visão, qual é a importância da teologia nos dias de hoje, falando da nossa contemporaneidade? Qual a importância da teologia nos dias atuais? Meus irmãos, todos que estão aí nos assistindo nessa live, eu quero dar primeiramente a minha saudação a todos vocês, ao nosso querido pastor Isaías, que tem liderado esse trabalho espetacular, que é a Faculdade Vitória em Cristo, que eu creio, sem dúvida nenhuma, será a maior faculdade de teologia pentecostal no Brasil. Não estou dizendo no Rio de Janeiro, não, no Brasil. Já que há muita carência hoje em dia de instituições que se preocupam em verdadeiramente ensinar teologia, ensinar matérias correlatas à teologia, e é fundamental isso para a igreja, para o momento que nós estamos vendo neste tempo. Nós temos obreiros, principalmente obreiros, leigos também, mas principalmente obreiros preparados no ensino da palavra de Deus, nos púlpitos, nas salas de escola dominical, em todos os locais, pregando a palavra de Deus com autenticidade, conforme aquilo que nós cremos que deve ser. E a teologia, ela não vem de hoje, ela já vem de muito tempo. Desde a época de Pitágoras, Aristóteles, já se formou esse conceito de teologia, né? Teologia, estudo de Deus ou ciência de Deus. E quando as pessoas pensam em teologia, pensam somente um aspecto religioso, mas a teologia ela tem um campo amplo, vasto, né? Tanto na parte religiosa, mas ela também cria fundamentos para toda a nossa sociedade. Se nós pensarmos como a nossa Constituição, a Constituição da maioria dos países democráticos, elas foram constituídas, tem por base também a questão teológica. É fundamental isso, né? Porque através do ensino da teologia vem também não somente o conhecimento de Deus, mas as relações interpessoais de acordo com a palavra de Deus. Então, quando povos, nações, sociedades, elas se firmam nos conceitos bíblicos, elas são diferenciadas no aspecto aos seus avanços, aos avanços múltiplos, né, em todas as áreas da vida. Então, é fundamental que nós tenhamos a teologia no mais alto nível. Mas, para que isso aconteça, nós temos que ter instituições sérias, ok? E com pessoas que realmente tenham essa responsabilidade de um ensino, no que toca a nossa fé, um ensino verdadeiramente bíblico. Muito bom, pastor Fernando, muito boa
muito boa a sua palavra, bem atual, né? Nós hoje vivemos um tempo em que muitas pessoas têm se afastado de Deus e outras têm criado o seu próprio Deus, né? E o estudo da teologia vem para nos mostrar exatamente quem é o Deus verdadeiro. Porque Verdade. as pessoas criam seus deuses e os adoram como se esses deuses fossem o Deus verdadeiro. Então, o estudo da teologia, ele se mostra muito relevante no tempo de hoje, né? Na contemporaneidade, essa é uma das razões, tá? Tem uma pergunta aqui, pastor Fernando, que diz o seguinte, ó, gostaria de fazer uma pergunta: o que vocês acham da pregação da prosperidade de hoje? Vocês acham que pode, de uma certa forma, estar desviando o foco da cruz, como diz Mateus 6,33? Sem dúvida, a teologia da prosperidade, né? O que acontece também, né? Respondendo essa pessoa que está conosco na live, Marcos Bonfim, acho que é isso. Muitas pessoas desconhecem o que é a teologia da prosperidade e saem classificando outras coisas como teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, sem dúvida, dentro dos seus fundamentos, naquilo que ela defende, não pode ser considerada uma teologia bíblica, né? Isso aí é um ponto importante a ser estudado, a ser aprofundado, a fim de que as pessoas compreendam o que é a teologia da prosperidade, para que não sejam enganados pelos ensinos errôneos dessa teologia. Mas, pastor Fernando, eu quero dar para na verdade, pastor Isaías, mais ou menos de uns 40, mais ou menos 30 anos para cá, muito do que nós chamamos de teologia da prosperidade, ela veio, principalmente da América, com muita ênfase e alcançou aqui no coração e em algumas denominações uma ênfase muito grande, colocando até as demais doutrinas bíblicas, verdadeiramente bíblicas, em uma condição até mesmo inferior. Quer dizer, dando-se muita ênfase à chamada teologia da prosperidade, se bem que nós entendemos que a prosperidade é algo bíblico, né? Só que num conceito como muitas igrejas, muitas lideranças focam, né? Aquela que todo crente tem que ser rico, né? A prosperidade, ela vai muito além da questão financeira. Vai do bem-estar, da paz, dos bons relacionamentos que nós podemos ter com os nossos semelhantes. Isso também é prosperidade. É claro que há promessas bíblicas para aqueles que são fiéis. Isso é bíblico, isso. Mas, se colocar a teologia da prosperidade com a doutrina prima maior, isso pode trazer algum perigo, né? Porque as pessoas só passam a pensar na questão da prosperidade financeira. Exatamente. Pastor Fernando, dentro desse contexto maior da importância da teologia, eu queria que o senhor me falasse um pouco sobre o resultado. Uma pessoa que estuda teologia, o que essa pessoa ganha para a sua vida como cristão? Eu acho que quando a pessoa aprende uma teologia, conforme eu falei, numa boa instituição, com professores idôneos, preparados, que passam a transmitir aos alunos uma teologia séria, baseada nas Escrituras, porque, infelizmente, algumas instituições, até religiosas, que, como nós acabamos de falar sobre a teologia da prosperidade, dão ênfase a uma determinada doutrina, né? Em detrimento das demais lindas e maravilhosas doutrinas que nós temos nas Sagradas Escrituras. Uma pessoa que aprende uma verdadeira teologia, ela é firme na sua fé. Ela não é enganada, né? E é muito importante
em relação até à matéria que nós vamos ministrar nesse curso livre sobre o discipulado, é que todos os irmãos em Cristo, eles possam, através do ensino da palavra de Deus, que começa primeiramente na igreja, né, através das nossas queridas escolas bíblicas dominicais, lançarem os fundamentos teológicos da sua fé. Porque quando os fundamentos são bem firmados, a pessoa pode tranquilamente ouvir, conforme as abobrinhas aí, né? Ouvir todo tipo de ensino espúrio e se manter no rumo certo, sem se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, tendo a centralidade na palavra de Deus. Então, o estudo da teologia cria uma base sólida, né? Uma base firme, sem dúvida, para que a pessoa não seja enganada. E tem outros aspectos, né? A teologia amplia o teu espectro também, o teu conhecimento intelectual também, né? Os teus relacionamentos interpessoais e amplia a tua visão de mundo também, né? Porque a Bíblia é o único livro que dá sentido à vida do homem, à existência do homem, né? E ela fala, a Bíblia ela tem esse aspecto, ela fala também de outros tipos de ciência. A verdadeira ciência ela não entra em choque com a verdadeira teologia. Então, à medida que a pessoa ela estuda a teologia, o espectro do seu conhecimento se amplia, não somente intelectual, mas espiritual, é claro, né? Mas também o seu aspecto intelectual, emocional, entendeu? A Bíblia fala de todos os aspectos da nossa vida como homem, né? Homem no sentido de gênero humano, entendeu? E nos lança os verdadeiros fundamentos sólidos para a verdadeira felicidade. Amém. Meu pastor, eu queria que nesse momento o senhor falasse um pouquinho da sua experiência, né? O senhor é nosso professor e o senhor, para mim, é meu professor, já lhe disse isso. Respeito muito a sua história ministerial como pastor, como professor. Hoje o senhor é o diretor do CDM, que é o curso de desenvolvimento ministerial da DEVEC, que é um curso que é pré-requisito para a ordenação no ministério pastoral. Muita gente não sabe disso. E o senhor está ali naquela coordenação. Eu queria que o senhor falasse um pouco da sua história, né? Eu queria que as pessoas que nos assistem conhecessem um pouco mais do pastor Fernando Besler como professor, como pastor na área ministerial. É muita satisfação que eu posso fazer um breve relatório, né? Eu sou membro da ADEVEC, esse ano vai completar 47 anos, né? Estou ficando velho mesmo, né, Isaías? Estamos, 47 anos. Eu me converti com 16 anos de idade, né? Aceitei Jesus como meu Salvador, ainda era cabeludo, né? Vocês imaginam quanto tempo faz isso, né? Para esse estado que eu estou agora, né? Com 16 anos de idade eu aceitei Jesus. E o interessante, e aí por isso a minha afinidade com essa matéria que nós vamos ministrar nesse curso livre sobre discipulado, eu tive o privilégio, né, de ter bons discipuladores. Pessoas que me ensinaram a ser crente, né? E uma das coisas que me ensinaram é que você aprende a ser crente não somente nos cultos, né? Os cultos evangelísticos, os cultos de celebração que nós temos, e outros demais cultos, mas principalmente naquele que é o culto principal de ensino das nossas igrejas, não somente da DEVEC, que é a nossa escola bíblica dominical. Eu fui levado rapidamente a ser um aluno da escola bíblica dominical. E eu amei tanto a escola dominical que com 3, 4 meses eu tirei em primeiro lugar na classe. Na época não tinha classe de novos convertidos, né? E só tinha classe de jovens. E eu, com 3 meses, o meu primeiro professor de escola dominical foi o nosso querido pastor Samuel Malafaia, deputado nosso estadual aqui no Rio de Janeiro. Eu ganhei
um dicionário bíblico de Davis que eu guardo aqui, ó, aqui do lado, guardado, e uso até hoje, né? E no segundo concurso bíblico que teve, eu tirei também em primeiro lugar. Quer dizer, eu ainda, com menos de um ano de crente, eu já tinha ganho 2 concursos bíblicos na minha classe, na época a classe de jovens. E aí, nós começamos a caminhar, sempre com o cuidado daqueles que me discipularam, e aí nós fomos crescendo na fé, no conhecimento. Com 18 anos, eu já estava no seminário, né? Por incentivo do meu professor, pastor Samuel Malafaia, e aí também do meu amigo, pastor, que é o nosso pastor presidente, Silas Malafaia. Eu com 18 anos, ele com 17 anos, pastor Silas, fomos para o IBT, e ali durante 4 anos estudamos, né? Concluímos o nosso curso de bacharel em teologia. Paralelamente, eu também fazia a minha faculdade, entendeu? Naquela época, papai ainda bancava, né? As 2 coisas, né? Então, eu estudava de manhã na faculdade e à noite eu ia para o IBT. Né? E nos empenhando também na parte de evangelismo na nossa igreja, junto com a nossa juventude. Eu fui vice-líder da juventude, com o pastor Silas como líder da juventude durante 7 anos. Né? Depois fui a diácono, presbítero, né? E sempre ministrando, já me sentindo vocacionado a ministrar nas escolas bíblicas dominicais, entendeu? E isso me favoreceu muito a questão do seminário, da faculdade. No caso, na época não era faculdade, né? O Instituto Bíblico Pentecostal, que era o principal seminário teológico pentecostais aqui no Rio de Janeiro. Eu tive o privilégio de ter como professores ícones aqui ministeriais do Rio de Janeiro, tais como pastor Gilberto Malafaia, pastor Antônio Gilberto, pastor Gesiel Gomes, Abraão de Almeida, João Pereira de Andrade Silva, irmã Aparecida, e outros grandes professores. Na época do IBT, a nata dos pastores davam aula no IBT. A nata dos pastores aqui do Rio de Janeiro, da Assembleia de Deus, davam aula no IBT. Né? E aí, na própria igreja, fui desenvolvendo o meu ministério, e aí assumimos a responsabilidade de criarmos, em 1995, o CEFET, né? Tomando por base o CAPED, né? Que é o curso de preparação de educadores de professores de escola dominicais, que era ministrado por uma equipe, né? Multidisciplinar, patrocinada pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Eu usei vamos dizer assim, o modelo do CAPED para criar na nossa igreja o CEFEC, que é o curso de formação de educadores cristãos, que o senhor, inclusive, é um dos nossos professores. Né? Então, posteriormente, veio a possibilidade de nós criarmos esse curso que o senhor citou, que é o CDM, que é o curso de desenvolvimento ministerial, que é o curso que prepara, né, os futuros pastores da ADEVEC. Para que um pastor na ADEVEC hoje venha assumir o ministério pastoral, ele tem que passar pelo CDM, que é um curso de cerca de 4 meses, com matérias voltadas exatamente para a preparação para o ministro do Evangelho. Em suma, é isso, né? Esse é o nosso trabalho hoje na igreja. Fico muito feliz, pastor Fernando, porque as pessoas precisam conhecer, né, a história de homens como o senhor, que vem já há alguns anos labutando, trabalhando na seara, formando professores, formando líderes, formando pastores. Quantos pastores hoje estão à frente de igrejas e foram seus alunos, né? Foram trabalhados, lapidados pelo Senhor, pela equipe de professores que o Senhor orienta. E eu assim, sinto que as pessoas precisam conhecer, porque isso é autoridade. A história, né? Nosso pastor fala muito isso, né? Nós precisamos olhar a história das pessoas. E o senhor é uma pessoa que tem uma história muito forte, uma história de dedicação, história de carinho, de amor pelo reino de Deus
e pela obra e pela formação de líderes e professores para a igreja. Então, eu louvo a Deus a oportunidade, o privilégio de ter o senhor como professor no curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo. Meu Tudo pastor, isso, eu queria que você querido falasse um pastor pouco. Isaías, nós permutamos sempre, né? Eu gostava muito quando o pastor Gilberto Malafaia, ele dizia assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Tudo isso que temos realizado na obra de Deus não é por nossa causa, não. É por causa do povo de Deus. É para a glória do nome do Senhor, para a edificação do corpo de Cristo. Nós temos que trabalhar para preparar uma igreja firme, sólida na palavra, uma igreja cheia do Espírito Santo, que eu creio que essa será a igreja do arrebatamento. Aleluia. Isso aí. Queria que o senhor falasse um pouco da sua disciplina. Não é para o senhor falar tudo, não. É só uma palhinha para o pessoal saber. É um spoiler, como diz, né? Vai dar um spoiler. O pastor Fernando vai ministrar discipulado e crescimento de igreja, uma aula que eu considero importantíssima, né? Um tema que, para nós, da ADVEC em particular, é muito relevante, porque estamos no segundo ano e o pastor manteve o ano do discipulado, então nós ainda continuamos no ano do discipulado e o pastor Fernando vai ministrar sobre discipulado e crescimento da igreja. Então, eu queria que o senhor desse uma palhinha aí, um spoiler, para o pessoal saber um pouco dessa aula, dessa disciplina. Meu querido pastor Isaías, irmãos, eu tenho muito apreço por esse tema. Por isso, quando o senhor me convidou, eu coloquei esse tema como um tema que eu verdadeiramente sou apaixonado. E eu tive o privilégio, pastor Isaías, ainda começando, na época que eu fazia ainda o seminário, de criar lá na nossa igreja o primeiro grupo de discipulado na nossa igreja. Né? Antigamente as pessoas aceitavam a Jesus, as pessoas iam à frente na igreja depois de ouvir uma mensagem e sequer alguém as acompanhava. Posteriormente, a pessoa aceitava Jesus e voltava para o seu lugar, para o banco, né? Aqueles bancos, né? E não tinha nenhum tipo de assistência, né? E aquilo me doía. Por quê? Porque eu tive essa assistência. As pessoas que me conduziram a Cristo, né? A minha irmã foi que me levou na igreja, e quando eu aceitei Jesus como meu salvador, foi até uma moça que me levou lá na frente, sabia? A irmã Cleide, hoje esposa do pastor Tom, da nossa ADVEC lá de Brasília. E ela, juntamente com a minha irmã e com o pai da Cleide, o nosso querido irmão já falecido, ele foram os meus discipuladores, juntamente com o Edmilson também, pastor Samuel, pessoas queridas minhas. E aí, eu vindo aqui, eu pedi ao pastor Zé Santos, pastor, eu poderia, quando a pessoa aceitar Jesus, incentivar os irmãos, levar essa pessoa à frente aqui e acompanhar até um local, para dar as primeiras instruções sobre o início da fé, que o pastor permitiu. Aí eu criei uma carta de boas-vindas para aquele novo convertido. Ainda feito naqueles mimeógrafos de álcool, você lembra? Aqueles mimeógrafos bem rudimentares. Hoje é tudo mais fácil, né? E ali nós dávamos as primeiras instruções para o novo convertido. Eu tenho irmãos, como a doutora Mônica Ribeiro, psicóloga, que ela falou, Fernando, você foi meu parceiro no Evangelho, né? Foi a pessoa que colheu aquele bebezinho nos braços e ensinou. Hoje ela é uma serva de Deus que lidera o departamento da nossa igreja. Então, o discipulado é fundamental, né? É importantíssimo esse trabalho nas igrejas. Por isso o tema discipulado e crescimento da igreja. E aí nós vamos fazer algumas abordagens a partir da ordem que Jesus deu, que é ir de fazer discípulos. O que é fazer discípulos? Ir, quer dizer, já essa ordem imperativa de Jesus de ir fazer discípulos já nos desloca de uma área de acomodação. A igreja ela precisa sair da acomodação e realmente
tomar essa missão como algo prioritário, fundamental, para que ela possa ter um crescimento verdadeiramente sadio. Então, nós vamos abordar rapidamente os seguintes pontos. O que é discipulado, o modelo neotestamentário do discipulado, o cuidado com o novo convertido, as necessidades de um novo convertido, como iniciar a integração do novo convertido, o preparo do discipulador, porque isso é importante. Olha, o discipulador é muito importante. Vocês se lembram daquele texto de Atos 8, quando Filipe, ele discipula aquele eunuco, lá, superintendente lá da rainha de Candace? Que discipulado extraordinário que Filipe fez, ao ponto de chegar ao momento de ele querer se batizar, né? E Filipe desceu ali, o batizou. Quer dizer, foi um discipulado completo, né? E, por último, nós iremos abordar o discipulado e o crescimento da igreja. Então, rapidamente, né? O nosso material já está quase pronto, né? E, se Deus quiser, vai ser uma bênção, acredito, na vida de todos que irão participar desse curso. Muito obrigado, pastor Fernando. Só de ouvir o senhor falar um pouco, né? Um tema tão relevante, tão importante para a igreja, porque a pessoa precisa verdadeiramente ser discipulada para que tenha um alicerce sólido, para que não venha a se desviar no meio do caminho, não venha desistir da caminhada. E isso nós sabemos que é desenvolvido pelo discipulado. Então, a nossa igreja realmente precisa aprender a discipular. Quando eu digo a nossa igreja, a igreja de uma forma geral, todos os cristãos precisam desenvolver esse conhecimento de uma forma bem ampla e firme, para que na caminhada cristã, no decorrer das atividades da igreja, estejamos preparados, com conhecimento, aptos e motivados. Porque eu vejo, pastor, muitas vezes pessoas que não sabem como nem iniciar um discipulado. Exatamente. Não sabem nem como chegar numa pessoa. E algumas estão desmotivadas porque não sabem, outras eu já vi motivadas, mas pela falta de conhecimento acabam atrapalhando mais do que ajudando. Porque é necessário conhecer para poder fazer da maneira correta. Com certeza. E aí, nós temos que incentivar que esse curso, a Faculdade Vitória em Cristo, ela não tenha somente como público-alvo os futuros ministros do Evangelho, mas leigos que sejam apaixonados pela obra de Deus, e principalmente por almas, né? Uma pessoa que ama a Deus e ama o seu próximo é um crente feliz. Eu costumo dizer que eu não conheço nenhum cristão que evangeliza, que ama ganhar almas, pessoas que dão problema na igreja. Ao contrário, sim, pessoas que não amam o evangelismo, às vezes demonstram, na verdade, aquela falta de interesse por almas que redunda numa vida seca, uma vida sem paixão, uma vida sem significado até. Tem um ditado aí que diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Então, servir o reino de Deus é servir ao teu próximo, é ter paixão por almas. E não somente... Aí nós vamos abordar isso aqui, pastor. Não é somente o ganhar a pessoa para Jesus. Isso talvez seja a coisa mais fácil. O negócio é pegar aquela pessoa que aceitou Jesus e conduzi-la numa caminhada que vai se traduzir na sua salvação plena, né? Então, é de fundamental importância que nós tenhamos na nossa igreja pessoas apaixonadas por ganhar almas e por discipular. As duas coisas. Amém.
Meu pastor, nosso tempo já está acabando. Eu quero agradecer o senhor por estar comigo, né, aceitar o convite para ser professor do curso livre de teologia, por aceitar o convite para participar dessa live. Desde já, desejo que as bênçãos do nosso Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu Obrigado. ministério. E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final para essas pessoas que estão nos acompanhando nessa live hoje. Primeiramente, eu gostaria de mais uma vez agradecer ao senhor, pastor Isaías, ao nosso pastor Silas, pela oportunidade ímpar vamos assim, de realizar um sonho, que é um sonho nosso também, né? De ter realmente uma faculdade de teologia realmente comprometida com a palavra. Afinal de contas, a nossa igreja é a igreja da palavra. E incentivar todos aqueles que estão assistindo aí a essa live, que ainda não se inscreveram nos cursos livres, que o façam rapidamente. Não percam. Nosso pastor diz que as oportunidades ela têm uma velocidade, né? Então, tome isso como prioridade para a sua vida. Se preparar melhor para melhor servir ao nosso Deus, né? No outro dia eu vi, Isaías, para concluir aqui a nossa mensagem, uma frase lá no metrô, vindo os metrôs, que as oportunidades elas se dão àqueles mais bem preparados, né? As oportunidades elas vão aparecer na vida ministerial quando você se prepara também adequadamente para servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Meu pastor, muito obrigado. A todos que estão conosco nessa live, eu agradeço de coração. Estamos à disposição para tirar dúvidas, podem nos chamar. Eu convido todos a seguirem o perfil da faculdade, se você ainda não segue. Também quero dar um presente para quem está na live conosco. Eu tô lançando um livro sobre educação cristã. Estou dando de presente o primeiro capítulo. Quem desejar pode me chamar lá no meu perfil. Eu vou te mandar um link para você baixar esse capítulo do livro. Tenho certeza que vai edificar a sua vida. E nosso incentivo para você: se inscreva, se matricule no curso livre. A aula inaugural é dia 12 de março, com o nosso pastor presidente, pastor Silas Malafaia. Sei que vai ser uma aula especial, uma aula super dinâmica. O tema é sobre a importância da teologia na vida do cristão. E eu quero te incentivar e te motivar a aperfeiçoar a sua vida, aperfeiçoar o seu ministério, estudando na Faculdade Vitória em Cristo. Deus abençoe, pastor Fernando. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Obrigado a todos.